Então, eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. E a pergunta é: você já parou para pensar por que fazemos o que fazemos pelo Senhor? E por que falhamos tanto com Ele? Você já parou para pensar por que você faz? Por que você está aqui essa noite? Por que você ama a Deus ou não? Por que você faz tudo que você faz por Ele? Se isso é por amor, se isso é por medo, se isso é porque seus pais pedem, não sei por quê. E por que nós falhamos tanto com Ele? Eu não sei vocês, mas eu já falhei muito e ainda falho às vezes com Deus. Mas será que é porque nós não o amamos? Será que é porque nós não estamos fazendo da maneira correta? E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. Por que nós fazemos o que fazemos pelo Senhor? Por que nós falhamos tanto com Ele? E o tema dessa noite é: amar, amar não é suficiente, é preciso temor. Esse ano, Deus tem me levado a esse lugar de temor. E eu queria compartilhar um pouco de vocês, do que o Senhor tem falado comigo. Eu sou cristão desde que eu nasci, sempre estive na igreja e sempre estive nesse lugar. E por muito tempo eu fiz as coisas para o Senhor ah, porque eu achava que era o certo a se fazer, sabe? E não porque eu entendia isso, né? Então, muitas vezes a gente faz as coisas sem saber o que nós estamos fazendo. Mas hoje eu quero trazer para vocês algo que eu tenho entendido, algo que tem me feito crescer em Deus, crescer nos meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, aqui nessa casa. Então, esse é o tema de hoje. Amar não é suficiente, é preciso temor. E eu queria fazer mais algumas perguntas. Qual a sua opinião sobre uma autoridade ou sobre uma celebridade? Como que você enxerga essa pessoa? Se o pastor Davi tivesse aqui, por exemplo, qual que seria a sua opinião sobre ele, a sua visão sobre ele? Ou se uma celebridade tivesse aqui, sei lá, enfim. E vamos supor que você encontre seu ídolo na rua. Ídolo não, né? Mas alguém que você goste muito, sei lá, o Cristiano Ronaldo, ou sei lá, quem? E de menina? Sei lá, a Taylor Swift. Qual seria a sua reação diante dela, ou dele? Você teria uma reação de respeito, de entendimento, você teria uma reação de muita alegria, você teria uma reação de, ou você não teria reação, ficaria sem saber o que fazer. E eu queria perguntar para vocês hoje, por que que nós não fazemos isso diante do Senhor? Essas pessoas que nós respeitamos aqui na terra, que nós achamos que tem certa autoridade, são só pessoas. E o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é aquele que é maior do que tudo e que todos, e por que que nós não temos essa reação diante dele? E essa pergunta eu faço para mim, primeiramente, né? Eu me vi nesse lugar de não entender quem é o Senhor, de não saber quem ele é. E a resposta que eu tive para isso, pessoalmente, é porque nós não o tememos. Nos falta entendimento, respeito e zelo pelo Senhor e por quem o Senhor é. Nos falta temor. E eu queria falar para vocês o que é o temor.
E eu, estudando, de acordo com a Bíblia, com o dicionário Strong, temor é medo, reverência, honra, admiração, ficar maravilhado. E olhando para tudo isso, você acha que você tem essa atitude diante do Senhor? Ou você acha que é assim que você vê o Senhor com, talvez às vezes com medo, né? Mas o foco dessa noite não é no medo, mas na reverência, na honra, na admiração. Eu admiro muitas pessoas, né? O pastor André, meu pai, minha mãe, o pastor Davi, enfim, muitas pessoas que eu caminho junto e até quem eu não conheço, às vezes, um pregador legal, da hora. E eu admiro essas pessoas, né? Mas será que eu tenho essa mesma opinião de Deus? Aquele que nos criou, aquele que nos amou, aquele que nos acolheu. Eu queria ler um texto para vocês que está lá em Jeremias 10, 7. Se vocês quiserem abrir. Mas está ali também. E lá fala assim: quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não existe nada, nem ninguém que se possa comparar à tua pessoa. Essa versão é da King James atualizada. E eu coloquei ela porque nessa versão fala: pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. E por isso a minha pergunta: será que somente amar é suficiente? Eu não sei vocês, mas amar a minha mãe não me faz obedecer ela plenamente. Amar os meus pais não me faz obedecer eles plenamente. Amar a minha esposa somente não me faz não trair ela. É preciso amor reverente, é preciso temor. E acho que às vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente está aqui de domingo a domingo, ou não, né? E a gente esquece por quem a gente está fazendo tudo isso, né? Será que nós amamos ao Senhor ou será que nós apenas não o tememos? Então, como eu estava falando, esse ano o Senhor tem me feito adentrar esse local de temor. Esse ano eu comecei um pouco diferente, eu quis conhecer mais de Deus, quis me portar de uma maneira diferente. Busquei sabedoria, busquei entendimento, busquei graça e todas essas coisas me levaram até o temor de Deus. Porque a verdade é que muitas vezes eu não o conhecia, não tinha entendimento de quem Ele é, da grandeza, da glória de Deus. E eu me fiz essa pergunta: como eu tenho me portado diante dEle? E eu quero fazer essa pergunta para vocês hoje: como que você tem se portado diante do Senhor? Ou como nós devemos nos portar diante dEle? Temer ao Senhor nos leva a um lugar de crescimento e de profundidade. Lá em Jeremias 9:10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Amar não é suficiente, é preciso temor. E o primeiro ponto que eu quero falar, e eu quero trazer para vocês alguns lugares que o temor do Senhor nos leva.
alguns lugares onde nós podemos conhecer um pouco mais de Deus e entender quem Ele é. E o primeiro ponto é: temer nos leva a conhecer. Em Jeremias 5:22 fala assim: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. E mais uma vez eu pergunto para você: qual a visão que você tem de Deus hoje? Quem é Deus para você? Às vezes Deus para você é um pai de amor, às vezes Deus para você é alguém desconhecido. Mas hoje eu quero falar com vocês que Deus quer nos levar a um lugar maior, a um lugar de mais conhecimento sobre Ele. E o exemplo que eu quero usar sobre isso é Jó. Eu não sei quantos de vocês conhecem a vida de Jó. Jó foi um cara que era íntegro, fiel a Deus, que tinha uma vida boa, que tinha uma vida estável, que tinha uma família provavelmente maravilhosa, de acordo com a Bíblia. E em certo momento, o diabo quis atacar a vida de Jó, e o Senhor permitiu isso. O Senhor sabia da integridade, da fidelidade de Jó. E muitas coisas começaram a acontecer na vida dele. Coisas ruins, coisas difíceis. Ele perdeu tudo que ele tinha naturalmente falando, suas propriedades, seus rebanhos, enfim. Ele perdeu toda a sua família, todos os seus filhos. Ele perdeu todos os seus servos. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a saúde dele. E diante de tudo isso, Jó começou a questionar Deus. E eu me vi muito na vida de Jó, porque Jó era um cara que sempre amou a Deus, que era íntegro, que era fiel a Deus, fiel à sua palavra, aos seus mandamentos, e ele achava que conhecia Deus. E de fato ele conhecia, mas era apenas em parte. E lá em Jó 42:1 ao 6 diz assim: depois que tudo, só voltando um pouco, depois que tudo isso aconteceu com Jó, depois que ele perdeu tudo, e depois que ele teve todos os seus questionamentos, alguns amigos até de Jó chegaram para ele e tentaram explicar quem era Deus para ele. Mas Jó não entendeu, porque era apenas pessoas falando. Jó não teve uma experiência real. Até que o próprio Deus começou a falar com ele. Deus veio e Deus se fez conhecido. Deus falou quem ele era, Deus falou da sua grandeza, de como ele era o criador de tudo e quem seria Jó para questionar tudo isso. Jó era apenas uma pessoa, Jó era apenas um mero mortal. E Deus se revelou a ele de maneira grandiosa. E depois de tudo isso, Jó fala assim, Jó 42, do 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó descobriu quem era o Senhor. E não só de ouvir falar da boca de outros, dos amigos, dos colegas, mas o próprio Deus falou com ele, o próprio Deus se revelou e Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que Jó fosse elevado a um novo nível de conhecimento de quem Deus é. Então, temer nos leva a conhecer a Deus, não somente num nível raso, de ouvir falar da boca de outros, mas buscar saber e entender quem é esse Deus incomparável, poderoso, que merece toda a nossa atenção e devoção. E eu tenho tentado buscar esse lugar. Esse ano eu me propus a acordar um pouco mais cedo para ler a palavra, para orar, a ser mais intencional nas minhas atitudes. Quando eu estou sozinho, quando eu estou com alguém, quando eu estou aqui na casa de Deus. E às vezes a gente não se coloca nesse lugar, né, de conhecer a Deus, não se coloca nesse lugar de profundidade. Às vezes você está aqui faz anos e anos e você está ali parado, sabe? E eu já fui assim, né? Eu estava assim até um certo tempo atrás. Mas eu quero falar que Deus nos chama a um novo nível, nos chama a conhecer Ele num nível maior, num nível mais profundo. E para isso é preciso temer quem Ele é. Para isso é necessário um amor reverente, um amor que não é da boca para fora, um amor que não é sem conhecimento, mas um amor que é cheio de entendimento e de temor, de respeito e de zelo por quem Deus é. E eu sei que às vezes é difícil, às vezes é cansativo, mas eu quero falar que Deus revela a sua glória e sua grandeza, a maneira que o buscamos. Então, se Deus te levar a esse lugar às vezes de deserto, às vezes de dificuldade, que você não fuja dele, que você não busque escape em outros lugares, mas que você tenha entendimento de que Ele quer te levar a um lugar mais profundo, que Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, de entender quem Ele é. E é nos momentos mais difíceis que nós conhecemos a verdadeira face de Deus. É nos momentos mais difíceis que nós conhecemos a grandeza dEle, que nós conhecemos o poder do Senhor. Então, que nós não fujamos desse lugar de dificuldade, de deserto, mas que nós possamos adentrar a Ele com entendimento e com temor. E para isso, para que a gente possa conhecer mais de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de leitura da palavra e de comunhão de igreja. Eu sei que isso é tão básico, mas quantos aqui falham nisso? Eu sou o primeiro a falhar, né? Nem toda semana, nem todo dia a gente está com disposição, mas isso é o mais básico e é o que a gente mais falha em fazer. Em ter uma vida de oração, de buscar ao Senhor, de ler a palavra, de entender quem Ele é. Então, às vezes a gente está aqui faz anos e anos, mas a gente nunca leu a Bíblia inteira, a gente nunca teve uma vida devocional diária, a gente... Enfim. Então nós precisamos ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão em igreja. E o segundo ponto é, temer nos leva a obedecer. Temer nos leva a obedecer. Eclesiastes 12:13 fala assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Eclesiastes 11:12 fala sobre
o que nós, jovens ou adolescentes, precisamos ter para ter uma vida de busca do Senhor, de entrega ao Senhor, e no final de tudo ele fala isso. Aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Lá em Deuteronômio 5:29 também fala: quem dera se eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos os seus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E por fim, Deuteronômio 8:6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. E eu quero fazer mais algumas perguntas para vocês. Por que nós pecamos e erramos tanto, e persistimos no erro muitas vezes? Será que é novamente porque nós não amamos ao Senhor? Será que é porque nós estamos fazendo da maneira errada? Ou será que é porque nos falta temor? Muitas vezes nós tentamos pelas nossas próprias forças e até mesmo utilizamos de métodos naturais para vencer o pecado, para obedecer a Deus. Mas a verdade é que se nós o temêssemos, se nós entendêssemos quem Ele é, nós não gastaríamos as nossas forças correndo atrás disso. Quem aqui já teve ou tem um pecado de estimação? Sabe aquele pecado que você não consegue vencer? Aquele pecado que toda semana, que todo mês você está lá lutando contra ele. Talvez seja a pornografia, talvez seja a mentira, talvez seja a fofoca, talvez seja a preguiça, talvez seja a gula. E por que nós não conseguimos vencer a isso? Por que nós não conseguimos obedecer ao Senhor e os seus mandamentos? Será que se nós temêssemos a Ele, nós conseguiríamos? Será que se nós tivéssemos zelo e respeito por quem o Senhor é, nós conseguiríamos? Eu creio que se nós buscarmos esse lugar, nós conseguiremos nos livrar desse pecado, porque diante da glória de Deus, pecado é coisa muito boba. Pecado é coisa muito pequena. Então, que nós possamos parar de gastar nossas energias tentando de métodos naturais, métodos que hoje a gente está bem e acha que pode vencer sozinho, mas amanhã a gente já está caindo de novo. Que nós possamos adentrar esse lugar de temor e zelo por quem o Senhor é, pela glória dEle. Não devemos obedecer apenas por obedecer, mas com entendimento e temor ao Senhor, de que Ele é digno da nossa obediência e da nossa vida. Então, enquanto nós apenas obedecer por obedecer, nós sempre iremos falhar. Mas quando nós tivermos entendimento e temor ao Senhor, de que Ele é digno da nossa obediência e da nossa vida, nós com certeza conseguiremos vencer todos os pecados, e não somente isso, mas adentrar um lugar novo no Senhor. E o terceiro ponto é: temer nos leva a confiar. Lá em Salmos 33:18 fala assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias. Salmo 115:11. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo.
E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho passado nesses últimos meses e anos. Acho que de todos os pontos, esse para mim é o mais difícil. E acho que é por causa disso tudo que Deus me trouxe até aqui, nesse lugar de temor. Confiar para mim não sei para vocês, se vocês confiam em qualquer pessoa, em qualquer... Existem pessoas assim, né? Mas para mim confiar é muito difícil. Para eu confiar em alguém, essa pessoa tem que ter integridade, tem que honrar com a palavra dela. E quando ela falha comigo, isso para mim é muito difícil. E como todo bom ser humano, todo mundo falha, né? Daí cada dia mais era mais difícil para mim confiar em alguém. E eu acabei levando isso para o meu relacionamento com Deus. Eu achava que Deus iria falhar comigo, que Deus não iria honrar com a sua palavra, que Deus voltaria atrás. Mas a verdade é que Deus não é homem para mentir, e nem se arrepender do que Ele fala, do que Ele promete a nós. E eu tenho vivido esse processo de confiar em Deus. E eu lutei por muito tempo, mais de anos, tentando entender os meus próprios pensamentos, no que eu achava que eu sabia. E eu quebrei a cara muitas vezes. E acho que o ponto mais difícil para mim foi em questão a finanças. Não sei vocês, mas manter uma casa, saber de tudo isso, ter um entendimento de quanto custa cada coisa, vocês talvez não saibam, né? Mas hoje em dia tudo é muito caro, qualquer coisa, você vai no mercado, uma sacolinha dá R$100, tá ligado? E desde que eu casei, eu tenho passado por esse processo, né? Nós temos passado por esse processo de aprender a confiar em Deus, não só nisso, mas para mim esse ponto foi o mais específico, assim. E todo mês eu ficava ansioso, todo começo de mês era um parto. A Ana até brigava comigo muitas vezes, né? Mas não foi ela que fez eu entender isso e foi muito difícil isso pra gente. Mas todo começo de mês eu ficava ansioso, todo começo de mês eu ficava nervoso, não conseguia confiar em Deus, no que Ele tinha para me ensinar, no que Ele tinha para fazer nas nossas vidas. E por uns 2 anos foi assim, vivendo em ansiedade, vivendo em dificuldade, não naturalmente falando, porque Ele sempre foi fiel e nunca faltou nada, mas eu, no meu entendimento, não via isso, né? E Deus me levou a esse lugar de confiar. Salmo 147:11 fala assim: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança e seu amor leal e perene. E eu tive que aprender esse lugar de confiança, de esperança no Senhor, de que tudo aquilo que eu estava passando era algo pequeno diante de Deus. Deus é aquele que fez os céus e a terra, e às vezes a gente não entende isso, né? A Bíblia fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas maiores, nós moveríamos montanhas. E eu não entendia isso. Até que o Senhor me levou a esse lugar de temor, de conhecimento de quem Ele é, e depois de obediência por quem Ele é. E isso me levou a confiar nele.
E hoje eu sei que eu posso confiar nele, eu não ando mais ansioso, eu não ando mais preocupado, apesar de às vezes continuar em dificuldade. Porque o Senhor é digno da nossa confiança. O Senhor não é como nós que falhamos. A verdade é que o Senhor nunca errou e nunca vai errar. Por isso nós podemos confiar nele. Jeremias 29 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, hoje eu posso confiar no Senhor, você pode confiar no Senhor, porque Ele tem um futuro para nós. Eu não sei o que cada um aqui está passando, mas Ele sabe de tudo e Ele tem planos grandiosos para nós. Então, temer nos leva a conhecer, temer nos leva a obedecer, e temer nos leva a confiar. Que nós possamos adentrar a esse lugar de temor do Senhor, de quem Ele é, do que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente, não só da boca para fora, mas buscar a isso. Que nós possamos obedecer a Ele com entendimento, de que Ele é digno de tudo, de que Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Que nós possamos confiar nesse Deus que é grandioso e poderoso, esse Deus que não falha, que não nos pune, que tem os melhores planos para nós. E para terminar, eu quero ler um versículo que está em Isaías 11, do 1 ao 3. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Então aqui, Isaías está falando sobre Jesus, e Jesus é o nosso maior exemplo de temor ao Senhor. Até mesmo Jesus, que era o Filho de Deus, temia Ele. E nesse versículo fala que o Espírito do Senhor repousará sobre... Aqui estava profetizando sobre o futuro, né? E fala que o Espírito do Senhor repousou sobre Jesus. Deu sabedoria e entendimento. Deu conselho e poder. E deu temor do Senhor. Se até Jesus temia a Deus, por que nós não o tememos? Porque nós não temos zelo por quem Ele é? Porque nós não respeitamos? A gente vem para esse lugar aqui de buscar ao Senhor e nós ficamos mexendo no nosso celular, nós ficamos viajando, nós ficamos conversando, ou até mesmo na nossa casa, nós agimos em desobediência aos nossos pais. A gente vem para esse lugar e sai lá fora e está ficando com uma menina. Nós não temos respeito por quem Deus é. Nós não temos zelo por quem Deus é. Eu não sei vocês, mas Deus tem me levado a esse lugar de ter uma nova postura, sabe? De respeitar, de temer a Deus em toda a sua grandiosidade e poder. Deus não é qualquer um.
Deus não é só mais uma pessoa, Deus não é só mais um desconhecido. Deus é aquele que é digno de toda a nossa vida, de todo o nosso respeito, de todo o nosso amor, de todo o nosso zelo. E eu queria convidar aqueles que querem buscar a isso, que querem buscar um novo entendimento de quem o Senhor é, que quer buscar esse lugar de temor, de amor reverente ao Senhor. Não só um amor que vem aqui, ouve sobre ele e amanhã já está do mesmo jeito. Mas você que quer adentrar a esse nível mais profundo. Assim como eu tenho adentrado e conhecido a Deus. E eu queria orar para aqueles que querem receber esse batismo de temor do Senhor. Que cansou de viver uma vida de pecado, que cansou de viver uma vida onde é tudo igual, sabe? Eu cansei disso, mesmo sendo líder de célula, mesmo sendo supervisor. Chegou um momento da minha vida que eu estava como o Jó, eu só estava vivendo. E Deus me chacoalhou para que eu pudesse entender esse lugar de temor, para que eu pudesse ir a um novo nível. E hoje Ele convida você que quer conhecer mais dEle, que quer andar em obediência, que quer aprender a confiar nele.